Vamos costurar este estojo de cenourinha. Para fazer o nosso necessaire cenourinha é bem fácil. Você vai ter o molde, tá? Então, você vai cortar esse molde 2 vezes, riscar e cortar, né? 2 vezes no seu tecido de forro, assim. Para o tecido do lado externo, você só vai cortar um pedaço de tecido maior que o seu molde, tá? E você vai riscar esse molde aqui, ó. Tá bem fraquinho, porque eu risquei com uma caneta específica aqui para sintético. Você pode riscar com uma canetinha bem fina e você vai riscar esse molde assim. E aqui eu já coloquei na manta, tá? Tô usando manta R1, você pode usar nylon acoplado, manta R2, estruturador da sua preferência. 2 vezes você vai fazer isso, tá? Riscar, mas você não corta, porque a gente vai costurar exatamente no risco. E também uma faixa de 8 por 60, que nós vamos dobrar ao meio e fazer tipo um viés assim, ó. Dobrar essa faixa ao meio, depois dobrar as 2 pontas para dentro, você pode passar com ferro, dobra certinho aqui e vai passar uma costura nos 2 lados aqui dessa faixa. Nós vamos lá para a máquina primeiro fazer as 2 partes aqui da frente, preparar, tá? Então, é só costurar aqui no risco, ou para dentro um pouquinho do risco, as 2 partes e cortar os excessos. E aí, a gente já vai para a próxima etapa, que é colocar o zíper, que eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Prontinho, ó, costurei na linha, tá? Que eu risquei e cortei o excesso bem rentezinho, vai ficar assim já estruturado na manta as 2 partes. Em uma das partes eu vou encontrar o meio aqui, ó, em cima, é só dobrar aqui no meio, dar um piquezinho. Esse é o meio da minha peça. E aí, eu já fiz as minhas tirinhas, tá? Dobrei daquela forma que eu falei pra vocês e costurei nas 2 laterais, ficou assim. Eu cortei uma tira de 20 centímetros, eu fiz inteira e depois eu cortei. Então, eu cortei 20 centímetros e 2 de 17. E aí, a de 20 centímetros eu vou dobrar o meio assim, ó, presta atenção. Assim, cuidado pra você não fazer isso aqui, tá? Então, as 2 pontas eu encontro aqui, sobreponho e venho aqui no meio, ó, e vou prender a maior aqui no meio e as 2 pequenininhas nas 2 pontas, assim, ó, mesma coisa. E do outro lado, a mesma coisa. Agora, eu vou apenas passar uma costura de segurança aqui em cima pra prender. Bom, prendeu direitinho, ele vai ficar assim, tá? Aqui é assim mesmo, ó. E vai ficar já prontinho aí. Se você quiser botar ele mais inclinadinho pra ele ficar assim, também fica legal. Tá? Só deixar aqui pra dentro do jeitinho que tá aqui. E agora, nós vamos aplicar o zíper. E aí, seu zíper começa mais ou menos 1 centímetro pra cima aqui. Tá? Então, assim, ó, coloca ele de frente, deixa ele sobrando. Eu começo o zíper aqui nessa curvinha. Venho com ele ajeitando na máquina, assim mesmo, ó. Na curvinha. E vou até o final aqui, onde começa a curvinha da outra ponta. Vamos lá para a máquina que eu vou mostrar para você. Frente do dentinho do zíper, de frente aqui com a minha estampa. Começo aqui pelo cantinho, tá? Deixo o zíper sobrando mesmo, ó. Você vai se guiar pelo desenho da cenourinha e vai alinhando seu zíper, ó. Minha agulha continua para baixo, eu vou alinhando meu zíper com o desenho da cenoura, ó. Essa parte aqui é mais reta, mais tranquila. E vem até o final. O importante é que seu zíper sobre tanto no início quanto no final. Ele vai ficar assim. Agora é colocar o forro aqui de frente e eu troco o meu pé calcador para esse zíper ficar bem colocadinho. Frente do forro de frente para minha estampa. Aqui meu forro tanto faz. Alinha tudo bonitinho, se quiser alfineta. E eu vou costurar agora pelo lado da manta, chegando mais próximo do zíper que eu conseguir, do dentinho, tá? Agora fica fácil, porque o zíper já tá colocado. É só observar se tá pegando o forro certinho. Eu vou rebater a costura apenas do meu forro, tá? Não vou costurar a parte de fora. Então, apenas aqui no forro, eu venho e faço uma costura de pesponto. Agora, é só repetir a mesma etapa aqui pro outro lado. Frente da cenoura de frente com o meu zíper,
Faço uma costura de segurança só para prender. Lembre-se de alinhar as duas partes aqui. Passo uma costura para prender, depois o forro e costura pelo lado da manta. Prontinho, vai ficar assim. Eu já passei meu cursor e parei ele aqui no meio. Agora eu vou colocar frente com frente aqui. Cuidado com esses negocinhos, tem que ficar pra dentro. Alinha tudo, tá? Ó, já vai ficar certinho. E aqui você vai fazer uma costura, deixando uma abertura aqui no forro. Pronto, já fiz as costuras. Nas partes arredondadas eu apenas dei um picote. Você pode picotar mesmo com a sua tesoura. Ficou assim, ó, certinho. Agora vamos desvirar aqui pelo lado que a gente deixou aberto. Desvirei, ó, agora é só fechar, ajeita aqui o forro. Se quiser dar pequenos picotes no forro também para ele ficar certinho, pode dar antes de desvirar. Ajeita, coloca essa costura para dentro, pode fechar com uma cola pano ou então com uma costurinha aqui na beiradinha. Olha, assim ficou a nossa peça, tá? Finalizada. Eu já abri aqui, passei, ajeitei tudinho, forro lá dentro, ó. Cabe bastante canetas aqui depois, então a pessoa pode dar com chocolates e usa como estojinho, tá? E eu vou ensinar vocês como que coloca um puxador, um charminho que eu gosto de botar aqui no puxador do zíper. Eu uso esse cordãozinho de cetim, então eu só coloco ele aqui dentro, ó. Assim, aí você já pode queimar essas duas pontinhas, tá? Une a pontinha aqui, coloca a miçanga, eu tô usando um miçangão, na minha cidade chama assim, tem lugares eu acho que também chama de tererê, não sei. E coloquei eles dois aqui. Deixo ele lá em cima bem justo, agora eu vou dar um nozinho aqui. Assim. Deixo esse nozinho bem justo. Eu gosto de deixar uma pontinha, corto o que você quiser cortar e queima e tá prontinho o nosso puxador aí para o zíper. Espero que vocês tenham gostado dessa peça. Vamos fazer e vamos vender muito.